Nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que será lida agora nesta noite, Senhor, a qual, Senhor Deus amado, nós queremos estar com o coração aberto, preparado para recebê-la. Fala, Pai, através do teu servo. Usa o teu servo de forma maravilhosa, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Pai amado. Sê conosco através do teu Santo Espírito, Pai, porque a tua palavra nos regenera. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. É com alegria que mais uma vez assumo o púlpito desta igreja para compartilhar a Sagrada Escritura. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e convidá-los juntamente comigo para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Capítulo 16, e nós leremos os versículos 13 em diante. Capítulo 16 e versículo de número 13. Os que comigo encontraram, digam: eu encontrei. Amém, glória a Deus. Diz-nos assim o texto bíblico: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Vamos falar todos juntos, 1, 2, 3, o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, por gentileza. Só as mulheres. Só os homens. Só quem foi igreja. Respondeu Jesus: feliz é você, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas meu Pai que está nos céus é quem te revelou. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos falar esta última promessa, ou melhor, as duas promessas. A primeira promessa eu vou falar e vocês podem repetir após mim: eu edificarei a minha igreja. Segunda promessa, fale com fé: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem acredita nisso glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Assente-se, por favor.
Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Você tem uma identidade. E na sua identidade existem algumas informações que dizem respeito a você, que dizem respeito à sua essência, que dizem respeito à sua origem, que dizem respeito ao seu nascimento, que dizem respeito ao seu nome, que dizem respeito à sua idade. Algumas informações que são básicas, que são necessárias para que alguém então identifique, ou para que alguém se identifique. O texto que nós lemos, ele é importante porque ele diz respeito, ele fala sobre a identidade de Jesus. Chega um determinado momento no ministério de Jesus, em que Jesus resolve revelar de maneira mais aberta quem Ele é, de maneira mais clara. Ele resolve dar mais detalhes sobre a sua identidade. Mas Jesus revela a sua identidade para aqueles que Ele considera seus discípulos. Portanto, Jesus convida os seus discípulos para um retiro, onde Ele irá no caminho, através do caminho, e quando chegar ao final do caminho, revelar quem Ele é. Jesus quer revelar um pouco mais de si mesmo, e Ele escolhe discípulos, os seus discípulos, para ir com Ele. Aqui eu já fico surpreso com a primeira lição. Somente aqueles que caminham com Jesus podem de fato conhecer quem é Jesus. Só os discípulos de Jesus terão a oportunidade de ter intimidade com Jesus. Só aqueles que são verdadeiramente os discípulos de Jesus é que têm a oportunidade de caminhar com Jesus. E quem caminha com Jesus tem a certeza de que na medida em que caminha com Jesus, pode conhecê-lo um pouco mais. E Ele tem sempre algo a revelar. Jesus tem sempre algo a apresentar. Você pode caminhar um dia com Jesus, e Ele vai ter algo para revelar de sua identidade para você. E se você caminhar mais outro dia com Jesus, Ele terá mais novidades para revelar a você. E se você andar a vida inteira com Jesus, ainda terá coisas sobre Jesus que você não terá conhecido. E se você resolver andar com Jesus de verdade, e for salvo e for ao céu, também na eternidade que virá, Ele ainda terá coisas para revelar, de maneira que nunca terá um dia em que Ele termine de se revelar, de forma que sempre haverá algo sobre Jesus que você poderá conhecer. Então, se você quer conhecer Jesus, eu quero convidar você para encaminhar, para que você continue, para que você comece essa jornada com Jesus. Jesus chama os seus discípulos e Jesus leva os seus discípulos para um lugar. E eu quero que você repita comigo o nome do lugar. O nome do lugar é Cesareia de Filipe. Repita após mim: Cesareia de Filipe. O que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era uma cidade nos dias de Jesus. E essa cidade, ela já havia sido devota, dedicada a um deus da mitologia grega chamado Deus Pan. Naquela cidade havia vários templos erigidos em homenagem aos deuses pagãos. Essa região era conhecida como Pânias,
em homenagem ao deus Pan, que na mitologia grega é apresentado como o deus dos bosques. Ele é retratado como, em parte, tendo pernas de bode, e uma outra parte tendo corpo humano e tendo chifre e orelhas de bode num corpo humano. Essa cidade estava cheia de templos. Então olhe para cá. Do lado de cá havia um templo. Depois desse templo havia um outro templo pagão. Depois havia um terceiro templo pagão. E mais do lado esquerdo tem uma gruta. Pastor Saulo teve o privilégio de estar ali conosco. E ali tem uma gruta. E daquela gruta sai uma água. E aquela água é uma das nascentes do Jordão. Aquela gruta era conhecida como Porta do Hades. Então os adoradores daqueles templos pagãos pegavam os seus sacrifícios e ofertavam, e os restos mortais daquilo que era sacrificado aos deuses pagãos eram então jogados na gruta, que era conhecida como Porta do Hades, porque Hades é o deus das trevas. Segundo a mitologia, Hades é o deus da escuridão, e aquela gruta, por ser escura, era chamada de Porta do Hades. Pois bem, é exatamente para este lugar que Jesus leva os discípulos. Eu acredito que este caminho, este trajeto tem um significado. E o significado é que o lugar onde os discípulos estariam naquele momento representaria o lugar onde os discípulos depois estariam pelo resto de suas vidas. O lugar que aqueles discípulos foram é o lugar que representa a idolatria, é o lugar que representa o mundo, é o lugar que representa a imoralidade, é o lugar que representa a adoração de Satanás, é o lugar que representa as trevas, é o lugar que representa a escuridão, é o universo, é o mundo, é o planeta cheio e influenciado pelas ideias malignas. Pois bem, é para este lugar que Jesus leva os discípulos para revelar de sua identidade e para que os discípulos o conheçam, porque este lugar, ele também representa o lugar onde está a igreja. O lugar onde está a igreja é no meio das trevas. O lugar onde está a igreja é no meio do mundo. O lugar onde está a igreja é no meio dos ataques de Satanás. O lugar onde está a igreja é no meio dos inimigos. O lugar onde está a igreja é cercada de demônios. O lugar onde está a igreja é cercada de ideologias do diabo. O lugar onde está a igreja é o lugar chamado-se terra, chamado-se mundo. E entenda-se mundo, não só o planeta, mas aquele sistema maligno que tem por príncipe o diabo. Pois bem, é neste lugar que a igreja está, é neste lugar que os discípulos estão, mas é também neste lugar que Jesus declara quem ele é também neste lugar que Jesus diz quem a igreja é também neste lugar que Jesus se revela para dizer à igreja quem ele é neste lugar que Jesus edifica a igreja, é neste lugar que Jesus anuncia o nascimento da igreja, é neste lugar que Jesus anuncia guerra contra Satanás, é neste lugar que Jesus diz: a minha igreja será vitoriosa e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Onde nós vamos, Jesus? Vamos para Cesareia de Filipe. Jesus, o senhor tem certeza que vamos para lá? Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é um lugar que nenhum judeu gostaria de ir, porque era um lugar pagão. Mas Jesus leva o discípulo para lá, os discípulos para lá. E no caminho, chegando a Cesareia de Filipe, Jesus pergunta:
o que os outros dizem que eu sou. Aí os discípulos começam a responder: Jesus, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. Outro disse: Senhor Jesus, tem gente dizendo que o Senhor é Elias. Outros, tem gente dizendo por aí, eu ouvi esses dias alguém dizer, Senhor, que o Senhor é Jeremias. Senhor, teve um dia que a gente estava caminhando e eu ouvi só a multidão dizer: isso aí só pode ser um profeta. O que os outros dizem que eu sou? João Batista era um profeta da reforma, um profeta do anúncio, um profeta que anunciava o advento do reino de Deus. Para alguns, Jesus era apenas um reformador. Para outros, Jesus é apenas um realizador de milagres e por isso é chamado de Elias. Para outros, Jesus é apenas aquele que virá para trazer uma esperança, porque havia uma crença nos dias de Jesus que o profeta Jeremias retornaria para então dizer onde estavam os equipamentos do templo que foram guardados na época da destruição do templo de Jerusalém. A minha pergunta para você é: quem é Jesus para você? Porque a bem da verdade é que, a não ser que você tenha uma compreensão adequada sobre Jesus, você não pode se dizer servo ou discípulo de Jesus. Para muita gente, às vezes até mesmo no âmbito da igreja local ou igreja institucional, para muitos, Jesus é apenas um reformador. Para muitos, Jesus é apenas alguém que traz um modelo que deve ou que tem um padrão alto de moral e de ética. Para outros, Jesus é apenas um realizador de milagres. Tem muita gente que não quer ser discípulo de Jesus, mas na hora que está passando por uma enfermidade, ele recorre a Jesus, porque Jesus para ele é apenas Elias. E tem outros para quem Jesus é apenas um Jeremias. Para outros, Jesus é apenas um profeta da esperança que o povo aguarda e que vem para trazer os elementos do templo. Para outros, Jesus é apenas um homem importante. Jesus é apenas um profeta qualquer. Mas eu quero dizer para você, nenhuma destas imagens sobre Jesus está correta, porque Jesus não é só um reformador. Jesus não reforma, Jesus transforma. Jesus não é só um realizador de milagres. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não é só Jeremias. Jesus não é só um profeta. Jesus é o Filho de Deus. E para vocês, eu não quero saber mais o que eu sou para os outros. Eu quero saber o que eu sou para vocês. Jesus agora vai num ponto importante. Nós não teremos recebido o Evangelho até que o Evangelho transforme a nossa vida. Nós não teremos conhecido o Evangelho até que a gente conheça Jesus. Porque num certo sentido, é verdade que o Evangelho é a mensagem sobre Jesus, mas também é verdade que, num certo sentido, Jesus é o próprio Evangelho. Eu posso dizer que a mensagem sobre Jesus, que morreu e ressuscitou, é o cerne do Evangelho. Mas eu também posso dizer que o próprio Jesus é o Evangelho, porque ele vivenciou a morte e ele mesmo ressuscitou. E eu então quero afirmar
ainda mais uma vez, que você não terá compreendido o Evangelho, a não ser que o Evangelho tenha feito parte da sua vida, a não ser que Jesus venha a você, ou que você vá até Jesus, você não poderá dizer nada que seja verdadeiro o suficiente sobre Jesus. Não importa que você faça uma confissão de fé, não é importante que você venha à igreja somente todos os dias da sua vida, também não é importante apenas que você diga a partir da escola bíblica dominical tudo que você aprendeu sobre o que Jesus realizou ou sobre o que Jesus fez. Também não é suficiente que você diga quem Jesus é a partir daquilo que a mamãe disse, e a partir daquilo que o papai disse, e a partir daquilo que o avô disse. Não, Jesus não quer saber o que ele é a partir daquilo que alguém te disse. Jesus quer saber o que ele é para você. Eu quero saber quem eu sou para você. Eu quero saber se há intimidade, se há relacionamento, se há caminhar, se há oração, se há vida com Deus, porque ninguém que tenha a pretensão de ser um religioso formal poderá dizer que conhece a Jesus apenas pela religiosidade. Só poderá conhecer Jesus quem anda com Jesus. Só poderá conhecer Jesus quem tem intimidade com Jesus. Só poderá conhecer Jesus quem fala com Jesus. Só poderá conhecer Jesus quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Só poderá conhecer Jesus quem teve um encontro com Jesus. Jesus não quer saber, moça ou rapaz, se você conhece Jesus porque o seu papai ensinou sobre Jesus somente. Jesus quer que você tenha uma intimidade, um encontro com Ele. Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Pergunta assim para a pessoa que está do teu lado, para a direita e depois para a esquerda: quem Jesus é para você? O que Jesus é para você? O que Jesus é para você? Sabe, a forma como você vive a sua vida diz quem Jesus é para você. A forma como você testemunha de Cristo diz quem Jesus é para você. A forma como você lida com seus colegas de faculdade diz muito sobre quem Jesus é para você. A forma como você anda, fala e trabalha diante dos seus amigos diz quem Jesus é para você. A forma como você age quando ninguém está olhando para você diz quem Jesus é para você. A forma como você vive esse evangelho fora da igreja diz quem Jesus é para você. Não adianta colocar uma frase no para-brisa do carro: Jesus é o Senhor. Não adianta colocar uma Bíblia em cima do painel do carro para dizer que Jesus é o Senhor. Quem Jesus é para você? Será que a tua vida é pautada, é transformada, é guiada, é instruída, é direcionada, é orientada pelos passos de Jesus? Há um século atrás, nos Estados Unidos, Deus trouxe um avivamento para aquela nação através de uma igreja. Naquela igreja, as pessoas se reuniram. No começo foram apenas 2 pessoas, num domingo após o culto. E aquelas pessoas decidiram que elas não iam tomar nenhuma decisão nas suas vidas sem antes responder para elas mesmas o que Jesus faria no lugar delas. Amanhã eu preciso tomar uma decisão. E essas pessoas, que começaram com apenas 2, se comprometeram e disseram:
Nós não vamos agir sem antes perguntar o que Jesus faria no meu lugar. E tendo a consciência de que Jesus no meu lugar faria algo, eu então vou fazer conforme a minha consciência diz que é o que Jesus faria. Começou a haver um rebuliço naquela cidade, naquela igreja. Começou pelo empresário, que era o dono de um jornal. E no dia seguinte ele tinha que anunciar e colocar algumas notícias. E as notícias que mais vendiam eram notícias sobre brigas, esporte de briga. E o dono daquele jornal se deparou com aquela matéria e falou: isso aqui vai vender igual água, porque foi a briga do domingo e eu preciso anunciar na segunda, porque todo mundo quer saber o resultado, na época em que não havia celular, nem televisão, para que as pessoas pudessem assistir. Aquele homem pegou a matéria, falou: amanhã eu vou rachar de ganhar dinheiro se eu publicar isso aqui. Mas ele tinha feito compromisso no dia anterior, ou melhor, no mesmo domingo ele estava decidindo sobre o que publicar na segunda. Ele lembrou que tinha feito compromisso no domingo após o culto, meio-dia mais ou menos. E ele perguntou: eu prometi que eu ia fazer apenas aquilo que eu achava que Jesus faria. Ele perguntou para ele: se Jesus fosse dono desse jornal, será que Jesus publicaria essa notícia? E ele ficou triste, mas ele teve de ser honesto com ele. Jesus não publicaria essa notícia no seu jornal. Sabe o que ele fez? Ele não publicou a notícia. Ele deixou de publicar um monte de outras coisas. E o jornal dele quase foi à falência. Mas quem permanece fiel ao Senhor não mendigará o pão, pelo contrário, será abençoado por Ele, pelos métodos que Ele tem. E o Senhor Deus providenciou um milagre, de maneira que aquela empresa foi salva, e aquele homem continuou temendo a Deus, e testemunhando de Jesus, e dizendo: Jesus é o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Será que Jesus é só um líder religioso que não tem sido suficiente para transformar a tua vida? Mas agora, Pedro, para mim é fácil. Para mim, Senhor, eu quero dar essa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe onde Pedro dá essa resposta? Pergunte para mim: onde é, pastor? Cesareia de Filipe, meu filho. Cesareia de Filipe. Tem um templo pagão aqui, tem um templo pagão aqui, tem um templo pagão aqui. E atrás, aqui não, aqui é santo. Atrás lá, as portas do inferno, onde os pagãos jogavam os restos dos sacrifícios. Jesus levou os discípulos para lá, para aquele lugar, e perguntou lá: ó pastor, Jesus poderia ter levado os discípulos para o templo de Jerusalém. Jesus não levou os discípulos para dentro da igreja. Jesus poderia ter levado os discípulos: meu filho, vamos comigo, vamos para a igreja. Lá na igreja eu vou fazer uma pergunta para você: quem é Jesus? Quem eu sou para você? Aí lá você pode dizer bem alto: tu és o Cristo. Não, Jesus não fez isso. Jesus não levou para a igreja. Jesus levou para Cesareia de Filipe. Não é na igreja que eu quero que vocês digam que eu sou. Não é dentro da religiosidade de vocês que eu quero que vocês digam somente que eu sou. Eu vou levar vocês para outro lugar. Eu quero que vocês digam aqui, de frente para os templos, de frente para as portas do inferno,
de frente para os demônios, de frente para os pagãos, de frente para os incrédulos, de frente para o mundo, de frente para os ímpios, de frente para todo mundo. Eu quero que você diga aqui. Dizer aqui é fácil. Eu quero que você diga quem é Jesus lá. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É lá que você tem que profetizar. Satanás precisa ouvir da igreja verdadeira quem é Jesus. Tem gente que só quer dizer aqui. Tem gente que só é salvo aqui. Tem gente que só é crente aqui. Tem gente que só tem o Espírito Santo aqui. Tem gente que só é sal aqui. Tem gente que só é luz aqui. Tem gente que só anda supostamente com Deus aqui. E tem gente que só adora aqui. E tem gente que só chora aqui. E tem gente que só ajoelha aqui. Mas em nome de Jesus, Jesus te convida para ir a Cesareia de Filipe, diante do mundo, diante do diabo, diante do ímpio, diante dos irmãos, dos amigos, dos ímpios, dos colegas, e diga lá quem Jesus é para você, 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 quem Jesus é para você. Tu és o Cristo. Repita comigo, tu és o Cristo. Mais uma vez, tu és o Cristo. Vai falando, vai falando, vai falando. Agora, que coisa linda. Quando você diz de verdade quem Jesus é para você, sendo Ele o Cristo, o Senhor da tua vida, aí Deus, na medida em que você também faz uma confissão, tu és o meu Cristo, aí Jesus também vira para você e te diz uma outra coisa. Então preste atenção. O nome desse homem que disse isso era Simão. Ok? Sim ou não? Simão, repita, Simão. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus diz: ah é? Ah é? E tu és Pedro. E tu és Pedro. E tu és Pedro. E tu és pedra. Se você disser que eu sou o Cristo, eu te digo que tu é Pedro. Teve 3 vezes que Jesus falou com Simão desse jeito aqui. Primeiro Jesus diz assim, ó: tu és Pedro. Quando Pedro ainda não era Pedro, ou não tinha tido seu nome mudado para Pedro, o irmão dele, André, estava sendo discípulo de João Batista. Aí João Batista viu Jesus passar, falou para os discípulos dele: pode sair de perto de mim, vão seguir aquele lá, aquele lá é que merece ser seguido, porque ele é o Cordeiro de Deus. André correu e começou a seguir Jesus. Mas aí André se deu conta e falou: eu não posso seguir Jesus sozinho, eu quero mais gente da minha família nesse negócio. André correu e foi chamar Simão. Simão, você precisa conhecer quem eu conheci. Ah é? Quem é? Vamos ver. Você precisa ver. Aí João chegou perto de Jesus. Quando João chegou perto de Jesus, Jesus disse assim: eu sei quem você é. Jesus disse: eu sei quem você é. Como assim? Você é João, filho de João. Esse cara conhece quem é meu pai. Você é João, filho de João. Eu estou falando de João 1:41.
42. Aí Jesus, naquele dia que Simão começou a seguir a Jesus, Jesus virou para ele e falou assim: você é Simão, filho de João. Mas isso agora está no futuro. João 1:42. Você será chamado Pedro. Simão é o que ouve, Pedro é rocha. Você um dia será de fato e de direito chamado de Pedro. O dia chegou. O dia chegou. No dia que ele confessou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aí nesse dia, Jesus disse: chegou o dia, tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe o que me chama a atenção? É que foi somente depois da afirmação de Pedro que Jesus disse sobre a igreja. Porque ninguém pode fazer parte da igreja sem primeiro confessar Jesus como Messias. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu quero nesses últimos minutos falar sobre essas duas promessas. A primeira promessa é a que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Repita após mim: eu edificarei a minha igreja. E a segunda promessa é esta: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que me encanta na primeira promessa? É que Jesus tem um interesse especial pela igreja. Mas antes de dizer um pouco mais detalhado sobre isso, eu preciso dizer para você o que é a igreja. Olhe para cá. O que é a igreja? O que é igreja? Isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é templo, casa de oração. Pastor, então eu sei que é igreja. A Assembleia de Deus é uma igreja. Não. A Assembleia de Deus é uma denominação religiosa. Oi, pastor, então eu não sei o que é igreja. Porque eu digo, todo domingo eu vou à igreja. Está dizendo errado. Quando Jesus diz igreja, sabe o que significa igreja? A palavra igreja vem de dois vocábulos: eclesia. Eclesia é de cletos, chamado, e ex é para fora. Então, eclesia são aqueles que são chamados para fora. São aqueles que se reúnem em torno de uma fé. São aqueles que agora estão unidos em torno da confissão: Jesus é Messias, é o Cristo, o Filho de Deus. Quem quer que, convicto disso, disser e confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, passa a ser parte da igreja. Igreja é, portanto, um grupo de pessoas que foram lavadas e remidas por Jesus. Igreja é um grupo de gente que Jesus chamou. Chamou para onde? Ah, pastor, eu acho que igreja é o grupo de gente que Jesus chama para o templo. Não, igreja são aqueles que são chamados para fora. Para fora, para fora, para fora. Tem gente que acha que foi chamado para ser igreja aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser igreja. Aqui dentro é fácil parecer igreja. Jesus chamou você para ser igreja lá. Jesus chamou você para dar testemunho lá. Igreja é o povo de Deus, que onde quer que ele esteja, todo mundo vai dizer: você parece que é crente, você tem uma coisa diferente, eu não sei explicar. Aí você pode dizer: mas eu sei explicar. Você quer saber? Tem uma coisa que você pode ter também, porque eu sou igreja
pode ser igreja também. Igreja. Jesus está interessado na igreja, porque Jesus diz assim, ó: eu edificarei. Jesus é quem edifica. Jesus é quem edifica. Aí Satanás, o que é edificar, gente? Gente, o que é edificar? Imagine um prédio muito alto. Na base desse prédio tem o quê? Os pilares. Sim ou não? Um prédio que não tem pilar, ele não está edificado firmemente sobre uma base boa. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Jesus não delega isso para ninguém. Jesus não delega isso para ninguém. Ele é quem edifica a igreja, porque ele tem um interesse pessoal na igreja. Jesus edifica a igreja. Aí Paulo explica isso, porque Satanás vem e diz assim: eu vou desestabilizar a igreja. Aí Jesus diz, através de Paulo, pelo Espírito Santo, ele ensina isso por Paulo: eu estou convencido. Olha o que Paulo disse: eu estou convencido de que nem a morte, nem o quê? Nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos abalar, porque nós somos edificados por Jesus, nem de nos separar do amor de Deus. Aí o diabo fala assim: eu vou mandar um demônio e vai desestabilizar. Jesus diz: não vai, porque eu é quem edifico a igreja. Aí Satanás diz: eu vou mandar uma enfermidade. Aí Jesus diz: não vai abalar, pode vir um terremoto, porque eu edificarei a minha igreja. Aí o inimigo pensa: agora vai ser o luto, vai ser uma flecha, vai desviar. Jesus diz: não vai, porque eu edificarei a minha igreja. Aí o diabo fala: eu vou mandar uma preocupação, porque o texto diz: nem o passado, nem o futuro. O futuro é preocupação, é ansiedade. Eu vou mandar uma preocupação. Aí Jesus diz: não vai abalar, porque eu é quem edifico a igreja. Aí o diabo fala: eu vou mandar uma culpa, ou um peso, ou uma memória triste do passado. Aí Jesus diz: nem isso, nem isso, nem isso, porque eu sou quem edifiquei a igreja, e ela está bem edificada. Pode vir terremoto, pode vir doença, pode vir o luto, pode vir a tristeza. Esse edifício não vai deixar de ser de Jesus, não vai deixar de ser de Jesus. A igreja é de Jesus. Jesus diz: eu edificarei o quê? O quê? A quê? Igreja não, minha igreja. Não esqueça o minha. Você perde todo o texto se você tirar o minha. Se você tirar o minha, você tirou a parte mais bela do texto. Não tire o minha. Não tire. Pastor, ninguém tira a igreja de Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que nos assiste pela internet. Tem muita gente que acha que fulano, beltrano, eu não vou dizer o nome, você sabe, fulano, beltrano, ciclano, aqueles que são os poderosos, donos de igrejas suntuosos, de templos, eles acham que são os donos da igreja. A igreja, de verdade, é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Esse povo é de Jesus. Esse povo é de Jesus. Sabe qual é a prova que esse povo é de Jesus? Senhores poderosos, donos de instituições religiosas, sabe qual é a prova que esse povo é de Jesus? É que quando o Senhor Jesus voltar, vai ficar todos os templos que são de vocês, mas a igreja, Jesus arranca, porque é dele. A igreja é de Jesus, pastor. Pastor, pode tirar o templo, pode tirar o teto, pode tirar o chão, mas a igreja, ninguém arranca de Jesus. Se você é de Jesus, adore mais um pouquinho, adore mais um pouquinho. Eu já vou terminar. Adore mais um pouquinho.
Agora, se você não é de Jesus, pastor, como é que eu sei que eu sou de Jesus ou não? Se você não disse, não confessou, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, assim como Pedro confessou. Se você está interessado na igreja ou em Jesus apenas por causa de milagres, ou apenas por causa da mocinha, ou apenas por causa do rapaz, ou apenas por qualquer outro interesse, então deixa eu lhe dizer, você não é igreja. E se você não é igreja, você não é de Jesus. Agora, se você quiser ser igreja e quiser ser de Jesus, você precisa dizer: Jesus é meu Senhor, é o meu Salvador, eu creio que Ele veio, morreu e ressuscitou por mim. A última promessa nos últimos minutos: e as portas do inferno não contra a igreja. Contra a igreja. Olha só, tem dois sentidos aqui. Primeiro, as portas do. Gente, olha aqui para mim. Porta é coisa que fica parada. Gente, portão é coisa que anda ou coisa estável? E por que é que tem gente que acha que a igreja é que tem que ficar parada e o diabo é que tem que vir atacar e a gente vai se defender? Tem gente que acha que a igreja está na defensiva. E tem gente que acha assim, ó: se o diabo vier, nós vamos atacar ou contra-atacar. Está errado. A igreja está atacando. O inferno pode até ficar parado, mas a igreja é uma igreja que marcha. A igreja é uma igreja que avança. A igreja é uma igreja que caminha. A igreja é uma igreja que vai adiante. A igreja de Jesus não espera o inferno vir. Ela vai nas portas do inferno. Onde tem alma, eu vou, porque eu sou igreja. Onde tem, não precisa ter medo não. O inferno é como porta e está parado se quiser estar. Mas a igreja vai andando. A igreja vai marchando. A igreja vai triunfando. Então por que é que tem gente que acha que tem que ficar sentado em cima desse banco sem fazer nada no reino, porque acha que isso é ser igreja? Você está entendendo errado. A igreja não é que fica sentada somente. A igreja é a igreja que avança, é a igreja que evangeliza, é a igreja que prega, é a igreja que testemunha, é a igreja que caminha, é a igreja que chega. Onde quer que ela chega, ela diz para Satanás: sai da frente, abre os portões, porque eu vou entrar. Eu sou igreja, 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 eu sou igreja. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Isso é um ato profético. Se você acredita, você vai fazer comigo. Se você não acredita, não precisa fazer. Mas eu quero convidar você por alguns segundos, porque isso simboliza algo no reino espiritual. Eu quero convidar você para marchar. Onde você estiver, começa a marchar. Começa a marchar. Aqui me dá um som aqui. Me dá um som aqui. Eu quero convidar você para marchar. Marchar. Para que você entenda. Agora, antes de você começar, eu vou dar o sinal. Antes de você começar, deixa eu só dizer uma outra coisa. Preste atenção na última coisa que eu vou dizer. Olha aqui para cá, todo mundo. Nas portas da cidade era o lugar onde os prefeitos da cidade o prefeito ou os líderes da cidade se reuniam para traçar estratégias, traçar planos, traçar projetos. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a Bíblia está dizendo e reconhecendo que é nas portas do inferno onde Satanás pensa, arquiteta e planeja destruir a igreja. Por outro lado, Jesus está dizendo que mesmo que Satanás planeje nas portas do inferno qualquer coisa contra a igreja, e por mais que Satanás guarde bem guardado as almas daqueles que o inferno quer para si, dentro dos portões
botões. Nós, enquanto igreja, vamos marchar agora simbolicamente, mas também vamos fazer isso espiritualmente, e vamos sair daqui sabendo que nossa missão é essa. Então vamos agora, em nome de Jesus, marchar. Marcha aí agora em nome de Jesus. Marcha em nome de Jesus. Marcha. A igreja é uma igreja que 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 caminha. Satanás, segura aí, porque a igreja do Recanto das Emas vai marchar. A igreja 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 vai marchar. Não adianta. Nós vamos libertar. Nós vamos pregar. Nós vamos evangelizar. Nós vamos anunciar. Jesus é o Senhor. Essa igreja vai pregar. Essa igreja vai anunciar. Essa igreja vai proclamar. Ei, chobre andere caixerá. Sai da frente. A igreja de Jesus não para. Ei, chobre andere caixerá. Rei chouri clay mais terra. Ainda de pé por alguns segundos. Saia daqui com a consciência de que se você é a igreja, você precisa fazer algo pelo reino e para o reino. E resgatar almas das mãos do diabo. Aqui Deus levantou um grupo que está fazendo missões, está resgatando vidas, está salvando, está evangelizando crianças. E você precisa se engajar em algo no reino de Deus. Você não pode ficar parado. Se você é a igreja, você precisa fazer algo em prol do reino. Mas eu quero fazer uma pergunta para terminar. Se tem alguém em nosso meio que por algum momento chegou a ter dúvida se realmente pertence a Jesus ou não, ou se realmente está fazendo parte da igreja ou não, eu não estou me referindo a esta igreja aqui local, eu estou me referindo àqueles que são salvos por Jesus. Se você chegou a ter dúvida, ou se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, e você hoje convenceu-se de que você precisa e quer e deseja dizer: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu já disse isso algum dia, mas eu quero dizer isso de novo hoje, porque eu preciso me sentir parte da igreja. Porque só quem vai morar na glória e com Jesus é a igreja. Quem não for a igreja vai ficar aqui. Quem for a igreja vai ser arrebatado e junto com os demais santos ao encontro do Senhor nos ares. Mas a pergunta é, novamente, tem alguém aqui que desejaria dizer novamente hoje, ou pela primeira vez hoje: Jesus é meu Senhor e meu Salvador? Se tiver, eu quero que você levante a mão onde você estiver, e eu quero orar por você aí onde você estiver. Temos um jovem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Muito obrigado, pode baixar a mão, meu jovem. Tem mais alguém? Alguém que hoje gostaria de dizer, ou pela primeira vez, ou mais uma vez, se já disse no passado: Jesus será o meu Senhor e o meu Salvador. Tem mais alguém que quer dizer isso? De onde estiver, eu quero que você levante a mão. Eu quero orar por você. Amém. Nós temos um jovem. E eu quero, meu jovem, que você coloque a mão no seu peito agora. E nós vamos orar por você, como eu disse, onde você está. Vamos fazer essa oração. Pastor Saulo irá fazer essa oração. E nós estamos gratos a Deus, porque uma pessoa deseja hoje dizer:
Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Se você quer agradecer a Deus, dê glória a Deus bem forte por isso. Graças a Deus. Graças a Deus.